Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos ter um bate-papo super gostoso com o Jean Marque. Jean, ele é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Mato Grosso. Ele já está entrando. Conversar um pouquinho sobre desenvolvimento profissional, como está hoje a BRH Mato Grosso. Oi, Jean. Oi, Soninha, tudo bem? Tudo ótimo, que delícia receber você para a gente conversar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta, né? Desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano, uma alegria muito grande para mim estar aqui também. Que bacana. Que ótimo. Bom, para a gente começar, eu vou só fazer um rápido histórico, né? Sim. Quando nós falamos em ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, o caso seccional Mato Mato Grosso, Grosso. já foi muito atuante aqui, principalmente no início dos anos 2000, quando era Marluce Desors, ela era a presidente, tinham vários eventos, como a JEP, e era assim um evento muito interessante porque reunia um número muito grande de profissionais da área de gestão de pessoas, e eu me lembro de coisas assim de mil e poucos participantes, então era Muito um grande. momento muito esperado, né, Jean? Tanto que Uhum. isso é importante. E a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a nacional, ela também tem o evento que é o CONAR, que acontece também uma vez por ano, um evento fantástico, Sim. já participei de vários deles lá em São Paulo. E hoje a gente está aqui primeiro para conversar com você, para você atualizar o que está acontecendo de novidade, né? Fico muito feliz de você estar à frente dessa associação, porque você é um profissional extremamente sério, que atua de fato na área de gestão de pessoas, né? Para quem não sabe, Jean também é Master Coach de executivos, então a gente vai falar aqui, trocar figurinhas também, além da BRH. Mas, Jean, fala pra gente. Primeiro, obrigada por aceitar o convite. Explica pra gente como é que está hoje a BRH Mato Grosso. A, a diretoria que está na BRH hoje, ela assumiu em 2019 para cá. Então, 2019 foi um ano em que a gente fez muita entrega de documentação jurídica para a BRH Brasil. Nós entregamos um monte de coisa. E a gente passou esse 2019 arrumando algumas coisas na seccional. 2020 era o ano assim, estamos prontos, vamos Extremamente arrebentar, vamos esperado. arrasar, acontecer. Era só passar o carnaval para tudo começar, e passou o carnaval e nada começou. Então veio a pandemia, veio o isolamento, e as pessoas que estavam na BRH, elas olharam para aquela situação e falaram assim: o que, que a gente faz com isso? Não pode juntar, não pode fazer evento, não pode agrupar. Então nós tivemos que aprender a trabalhar no online, nós tivemos que aprender a trazer a Todos nós, né, Jean? BRH para o mundo digital. E aí tem um detalhe, tá? A BRH é feita por voluntários que são empresários, que são profissionais de RH. Então, o problema não era na BRH, era na empresa dos voluntários. Eles olhavam para aquelas grandes empresas que eles fazem a gestão e falavam assim: o que, que a gente faz com isso? Então, foi um ano em que a gente aprendeu por tentativas e erros, a tecnologia ajudou, e tudo deu certo, tudo aconteceu, todos os aprendizados se deram ano passado, que foi 2020. Estamos nós em 2021 e agora sim nós estamos fazendo a coisa acontecer e acontecer bonito. Nós conseguimos fazer um calendário de eventos para 2021 com pessoas que têm representatividade nacional. Bacana. Inclusive você também está na pauta das pessoas a serem convidadas em 2021. Obrigada, estou sabendo agora. É. Aí Obrigada até pelo eu falei, convite. Aí eu falei assim, a hora que você ligou, falou, chamou, falou assim: olha como é que o universo conspira a favor, né? Nós querendo convidar você, chamar você, e você nessa sintonia já antecipa, e a gente está aqui. E isso não Bacana. exclui o convite que a gente vai fazer contigo. Então, Legal. em relação à entrega de conteúdos, nós estamos fazendo isso no online, nos nossos.
webinar, a gente não está optando pelo Instagram, a gente está indo para o Zoom, porque no Zoom você consegue projetar documento, você consegue fazer toda uma interação, é mais uma sala de aula mesmo. Uhum. Estamos fazendo alguns convênios muito interessantes, e um até que está bem adiantado, eu vou comentar aqui com você. A Franklin Covey, ela tem a universidade que lançou agora a primeira Eu sou suspeita, graduação. né, para falar de Eu Franklin sei. Covey, sou apaixonada. Vamos Então, lá. eles lançaram uma graduação em recursos humanos com a nota máxima no MEC, e a gente está fazendo uma parceria com eles, está quase tudo finalizado, para que a gente consiga fazer com que os profissionais de RH daqui, que sejam associados, eles consigam se beneficiar disso. Então, essa é uma das coisas que a gente está bolando. Tem algumas coisas que a gente está Jean, bolando. Sim. eu acho que seria importante nós falarmos sobre, pegar um histórico rápido da Franklin Covey, né? Que a Franklin Covey, ela é uma franquia hoje no Brasil. Lembrando que, me confirma se ainda continua, porque em 2008, quando eu era a sócia da SR Consultoria, nós compramos a franquia aqui para Cuiabá, Mato Grosso, na verdade. Ainda continua só Mato Grosso e São Paulo com franquias ou tem mais franquias hoje no Brasil? Eu diria que hoje ela está em quase todos os estados, Olha. alguns poucos estados do Nordeste não. Um Uhum. número que eu tenho que está presente hoje em 160 países. Então, a Sim. representatividade deles no mundo é grande, mas em termos de Brasil, eles cresceram e cresceram muito. E E a aí, Franklin Covey, ela é a responsável pelos 7 hábitos dos gestores, as pessoas altamente eficazes, o Stephen Covey, que faleceu. Ah, já vi, ele está ali do outro lado. tá ali, ó, Eu até já pensei em vi. pegar. Eu estou vendo ele daqui, o vermelhinho e branco. É ele Conheço de mesmo. longe. Que é assim, é uma franquia americana que, do meu ponto de vista, ela, em termos de educação corporativa, é a melhor do mundo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E para vocês que estão nos assistindo e não sabem, a franqueada da Franklin Covey, que hoje é a SR Soluções e Resultados. Para quem não sabe, o SR nada mais era do que de Sônia Regina. Então, essa grande franquia foi trazida por essa profissional brilhante e Obrigada. você seguiu um caminho, a franquia permaneceu em Mato Grosso, muito Sim, bem consolidada. E hoje eu sou, maravilhosa. a convite da Diane, eu sou diretor da franquia de expansão da Franklin aqui. Então, Fantástico, Jean. Não sabia, essa é novidade para mim também. Parabéns. Parabéns para a Diane, que está à frente lá das Soluções e Resultados Inteligentes, né, que leva todo esse trabalho, esse profissionalismo, essa vanguarda mesmo para Mato Grosso. Isso é muito bacana. Parabéns. é. E eu me considero um afortunado, né? Porque caminho junto com a Diane, que é uma profissional fantástica, um ser humano maravilhoso, Sim. e você também, que deixou todo um legado lá. Então, muito bacana isso para mim e para quem está desfrutando do legado da SR. Para nós é que podemos contar com você aí. Duplamente, né? Que lindo! Não sabia desse detalhe. Parabéns. É, Muito bom. Mato Grosso só tem a ganhar, Jean. Fantástico. Mas fala um pouquinho mais sobre. Você estava falando que vocês estão fechando também uma parceria com a BRH e a Franklin Covey. Como é que é isso? A Franklin Covey lançou a universidade online, tá? Já Uhum. está saindo a segunda graduação e nós estamos fazendo uma parceria onde quem é associado da BRH vai ganhar incentivo para poder se inscrever nas graduações e MBAs que a Franklin tem. Mas também Como você, fazer para associar as pessoas que estão nos assistindo aqui? Como é que elas podem se associar? por incrível que pareça, nós estamos na era da tecnologia, mas nosso site está em fase de construção. Então hoje é via Sem telefone. problemas, sem Então problemas. os nossos eventos, todos que a gente vai, a gente divulga telefone, a gente fala, ó, manda um WhatsApp, chama no Insta, manda um sinal de fumaça, até o nosso site ficar pronto. Vocês estão Acho que fazendo muita coisa nesse caos todo que a gente está vivendo, né? é, Não é fácil.
Mas é um desafio bom, não é fácil, é gostoso e é tudo pelo voluntário que a gente faz. Sim. Então, eu trabalho com voluntariado tem aproximadamente 20 anos, que já vem de quando eu trabalhava com dependentes químicos e como voluntário, e hoje eu também sou voluntário Uhum. com a gestão da BRH. E eu falo que a melhor parte da minha vida é esse tempo que eu dedico para o trabalho Sim. voluntário, para o trabalho ao próximo. Dá muito significado, é uma coisa muito O gostosa e propósito, né? exato. E quem tem vontade não pensa duas vezes. Uhum. Vai, se coloca à disposição e faz porque é muito bom, muito gratificante. A gente acha que está ajudando, mas na verdade o maior beneficiário somos nós, né? Exatamente. Eu me lembro das sessões que eu ia fazer lá com o grupo de autoajuda independente químico. E tinha aquele dia que eu estava assim, com problema, mal, ruim. Eu chegava lá naquele grupo penal e falava assim: gente, hoje essa reunião é para mim. Vamos falar sobre isso, mas assim, o grande paciente aqui sou eu. Então, assim, de alguma maneira, o bem que a gente dá é o bem que a gente recebe. Sem dúvida. Mas você estava falando sobre a associação. Qual é o valor hoje da anuidade? Qual é o telefone que as pessoas podem contactar? A anuidade ela está em R$ 300 o ano cheio, de janeiro a dezembro, e à medida que os meses vão passando, a gente vai fazendo proporção, vai reduzindo. Hoje está em R$ 269. Se pagar via Pix, tem um desconto, mas pode parcelar no cartão em 3 ou 6 vezes. Uhum. É, o telefone é o da Diane, é o meu, é da Nádia Maitelli, é da Patrícia, pode ser o da Sônia Só- também. Então, assim, nós estamos todos assim de coração aberto, entregando, falando assim, entre em contato, que só precisa do primeiro Ótimo. contato, o restante a gente está fazendo a gestão. Isso por um curto espaço de tempo. Logo, logo vai ter um telefone dedicado, vai ter um site dedicado e está tudo caminhando bacana. Jean, é bom lembrar que quando você é associado da BRH, você tem desconto no CONAR, que é aquele evento em São Paulo, que eu lembro que todo ano, né, até antes da pandemia, eu gostava de usar o desconto por ser associada da BRH Mato Grosso. Mato Grosso tem mandado em média para o CONAR 100, 150 pessoas. A vantagem financeira de quem vai para o Sim, CONAR se associar, anuidade, valor cheio, custa R$ 300. Mas o desconto que você tem para ir no CONAR é de quase R$ 1.100. Então, assim, aí você já ganha, só e aí né? um monte de outro benefício, acesso a conteúdos que geralmente não se teria se não fosse associado pelo site da BRH Brasil. E Então, o que eu acho interessante é que, por exemplo, nós estamos falando sobre desenvolvimento profissional e, obviamente, a BRH tem tudo a ver, mas o evento do o CONAR em São Paulo, né, que é esse evento para gestão de pessoas, 2, 3 mil pessoas, 4 dias intensos de palestras. Então, assim, eu gosto muito desses eventos porque você dá uma pausa para dar isso. uma, né, oxigenada, se inspirar, ouvir coisas novas, trocar ideias com pessoas que estão ali sentadas do seu lado no evento, os estandes, isso tudo é fantástico, né? Além de um desconto maravilhoso, você ainda faz uma super atualização. Você consegue ver as tendências do mundo em gestão de pessoas. Você consegue ver o que as grandes empresas fornecedoras de acesso, de um monte de coisa, elas estão trazendo de novidade para o país. Então, assim, é uma feira gigantesca, a oportunidade de conhecer. Aliás, é tanta oportunidade de aprendizado que você tem que fazer sorteio, porque para assistir um não dá para assistir o outro, né? Então, Com são, várias são salas, né, ao mesmo são tempo. salas simultâneas, são eventos simultâneos, então você não pode perder as atrações que são internacionais. E Que aí tirando vai no ela, público maior, né? Que é aquele auditório maior. isso. E aí, tirando eles, você acaba escolhendo tema por afinidade, pela tua carreira, pela tua vocação, para você poder se ver o que está acontecendo em termos de tendência mundial ali. É muito bacana. Quem não Perfeito. foi, eu recomendo ir. Uma experiência que fora lá no CONAR, que aliás é o maior evento da categoria da América Latina, Sim, você não tem nada igual no Brasil, aqui em Mato Grosso. Tem que ir lá em São perfeito. Paulo.
E aí nós estamos Mas, torcendo para que este ano ele aconteça. Ano passado não teve, sim. natural. E nós estamos Aham. torcendo para que ele aconteça agora em julho. É uma data que está reservada, mas pode ser que, dependendo do que aconteça com lockdown e pandemia e tudo mais, Sim, é, o- seja por, suspenso. por força da lei, para uma questão de preservação da saúde das pessoas, não Sim, ser adiado para o ano que vem. perfeito. Jean, fala um pouquinho também. Você falou que vocês estão se reunindo via Zoom. Vocês estão fazendo isso com que frequência? Quais os temas geralmente estão sendo utilizados? Esse ano, nós convidamos para falar conosco o Bill Moraes, que é vice-presidente da Franklin. Então, foi um evento em que a gente. Aliás, ele abriu os nossos eventos agora em 2021, né? Então, foi um evento Puxa. maravilhoso. Depois dele veio o Paulo Sardinha, que é o presidente da BRH, e nos falou Nacional, né? da BRH Nacional. E ele nos falou como é que a BRH está se posicionando em relação a tudo isso que está acontecendo, o que as empresas podem esperar da BRH, o que os RHs podem esperar da BRH e o que os colaboradores devem esperar dos profissionais de recursos humanos. Então foi muito bacana, foi uma live, um webinar muito interessante. Depois nós recebemos o Alisson Gratão, não sei se você conhece, ele trouxe um da Sinagro. Ele é diretor de RH do Grupo Sinagro. Ele também Sinagro trabalhou eu conheço. foi com a Elizabeth Garcia, da Coca-Cola, e ela e a Ana Luísa falaram sobre o teletrabalho, sobre o home office, como é que... Foi um case que elas trouxeram de como que está acontecendo dentro da Coca-Cola. Então nós estamos trazendo assim eventos maravilhosos. Esse, inclusive, é um deles do qual Parabéns. você está fazendo parte. E o nosso próximo evento, nós está confirmado já, é com a Falcone. Então, assim, vai ser muito bacana, muito legal. Todos que Falcone é estão uma aí empresa extremamente Vicente Falcone, né? ele, a gente estava conversando com eles, ele falou assim, Jean, a gente se tornou conhecido por questões de processo, gestão de processo, mas de Sim. pouco tempo para cá, 1 ou 2 anos para cá, eles estão mirando muito em desenvolvimento humano, muito em gestão de pessoas. E ele falou Excelente. assim, esse convite da BRH tem tudo a ver com o momento que nós, Falcone, estamos Uhum. vivendo. Então vai ser um evento muito bacana, Sônia. Que E eu quero te ótimo. ver lá, viu? Com certeza, estarei sim. Eu e as Legal. pessoas também que estão ouvindo aqui. Jean, Uhum. vamos falar, incluir aqui nesse nosso bate-papo, que é uma coisa que eu sei que nós dois gostamos bastante, desenvolvimento profissional, né? Como Então, coaches. então, então tá. Então me deixa eu quebrar o protocolo. Eu não sei Claro! quantos de vocês acompanham a Sônia, mas ela é uma ótima condutora. E eu falei, Sônia, esse é um tema que nós dois mandamos bem e a Uhum. Sônia é mestre nisso. Então eu falei, eu vou ficar muito à vontade em fazer perguntas para você. Então, já que a gente vai falar de desenvolvimento profissional, eu queria começar Uhum. te fazendo uma pergunta, pode ser? Claro! As empresas, e você transita nas grandes empresas, está vivendo um desafio muito grande de como fazer a gestão da sua equipe pelo home office, pelo online. Quando nós estávamos no presencial, você tinha lá o corpo a corpo, o olho no olho, era fácil chamar o cara para uma reunião, chamar a pessoa para uma conversa, mas agora não está tão assim. Então, quando você vai para uma empresa grande e está grande parte da equipe no home office, a pergunta que fica é: como que esses líderes que têm uma equipe no home office, líderes que lideram líderes, como é que eles podem fazer para, mantendo a gestão da equipe, não perder foco neste desenvolvimento que cada profissional precisa? E a gente sabe que qualquer aprendizado, qualquer desenvolvimento é como um banho. O banho que você toma Sim, hoje te garante hoje, mas não te sustenta pela próxima semana. Precisa de um novo. Em sim. se tratando de desenvolvimento, idem. Como é que você olha para esse cenário e o que você diria para esses líderes no tocante a desenvolvimento profissional dele
e da sua equipe? Eu costumo dizer que o presencial e o online, eles andam juntos. Particularmente, desde 2011, eu sou adepta do home office, né? Então, eu atendo pessoas, faço reuniões. Na época era o Skype ainda, né? Que a gente usava Isso. muito. E as práticas, elas continuam sendo as mesmas. O que eu tenho observado é que os líderes, eles deixando bem claro, né? O líder sempre ele tem que dar o exemplo. Então, se ele vai para uma reunião com a equipe, a pontualidade dele lá na plataforma, a forma como ele se posiciona, como ele chega para a reunião, como ele fala com a equipe, continua a mesma. Nós só Uhum. mudamos de presencial para online. E alguns líderes, equivocadamente, acharam que não, que por não estar presencial, não podia dar feedback, não podia fazer reuniões mais pontuais, que não poderia fazer. Muito pelo contrário. Hoje, inclusive, nós temos empresas que já decidiram não voltar para o presencial. Recentemente eu vi um case super interessante, a empresa com uma estrutura, um prédio de 6 andares, em que eles já decidiram, eles não vão mais voltar como eles eram antes, porque eles viram que no online aumentou a qualidade de vida, claro que aí tem que ter muita responsabilidade, muita disciplina, né? Eu Sim. falo que online é disciplina e foco o tempo inteiro. Então, em termos de líder, o que você precisa fazer? Liderar tem que dar o exemplo. Dominar as Uhum. ferramentas. E, principalmente, continuar treinando a equipe. Primeira coisa, logo que começou a pandemia, o primeiro treinamento obrigatório. Como trabalhar home office. Ponto. Começa por aí, né? E aí a Sim. postura do líder, durante esse trabalho, é que vai ser a referência para a equipe. Eu vejo que é extremamente positivo. É. Nós estamos tendo assim a felicidade de encontrar muitas empresas abertas a esse desenvolvimento. Na verdade, a própria empresa não sabia como, os clientes não sabiam como fazer para tornar online o que era presencial. Sim, Uhum. tinha o Skype, tinha o Zoom, mas era tudo muito nascente, né? E 2020 acelerou muito esse processo. E hoje a Salto gente pode ver, exponencial, né? pegando aquela expressão daquele vídeo que você mandou para mim, intuição, é quase Uhum. que um salto quântico da maneira como saiu de um Total. momento para o outro, como é que as pessoas se abriram para isso, né? E eu percebo que as empresas elas estão abertas, elas reconhecem a necessidade de continuar investindo nessas lideranças, de continuar investindo na equipe, e elas estão totalmente abertas para o online. Tanto que uma coisa que eu tenho percebido, que nenhuma delas tem cogitado proposta presencial. É assim, se não for online, não serve para nós. Isso. E Sem nós contar temos. economia de tempo, economia financeira. Os ganhos, eles são muitos, né? E sabe uma coisa que eu percebi também? Eu estava vendo recentemente o resultado de uma pesquisa apresentando que no período da pandemia, do home office, as empresas realmente focadas, né, com métodos e que falaram assim, ó, vamos levar isso aqui super a sério, essa metodologia, aumentaram de 30 a 35% em produtividade. Olha o que é isso. Uhum. Empresas que conseguiram superar as metas de 2019, superaram em 2020, no auge da pandemia, se reinventando, né? Então, isso eu acho assim, isso brilhante. Quando eu vi essa pesquisa, eu falei, nossa, uau, quanto que nós estamos ganhando com isso? Eu tiro por mim, eu tiro pela minha esposa, que é professora universitária, eu tiro pela Diane Tax. É o que nós Diane. temos produzido mais neste home office. É, antigamente era como se fosse para a empresa trabalhasse lá, fechou o expediente, um happy hour, depois para casa. Agora, o expediente começa em casa, o horário de almoço diminuiu, o fim do expediente vai até um pouco mais.
E não é para um ou para outro. Eu tenho observado que a jornada tem aumentado e isso tá bom, isso não é ruim, entendeu? De alguma maneira nós estamos nos ajustando a um novo modelo e daí para frente é conseguir fazer ajuste de tempo para que o home office não vire 100% trabalho em casa e as pessoas se consumam para uma jornada longa de trabalho. Mas aí Jean, você sabe que isso é uma coisa que eu tenho insistido bastante com os líderes, porque existe uma linha muito tênue, né, entre você trabalhar em casa, ter qualidade de vida, Uhum, e você extrapolar. Então, até logo no início da pandemia, eu gravei um vídeo no Instagram e coloquei lá o que é fundamental para você trabalhar home office. E aí eu coloquei, falei, olha, você precisa ter um local em casa que seja o seu local fixo para isso, né? Mas você tem que definir a hora que você começa e a hora que você para. sim. E isso a liderança tem que deixar muito claro para a equipe, né? O líder, ele precisa controlar de não ficar entrando em contato com o seu liderado após aquele horário, porque assim como ele antes produzia na empresa e ele tinha um horário de entrada e de saída, agora ele continua da mesma forma. Então, acho que isso também é um problema que tem gerado para algumas empresas, né? Que é Sim. isso que você está trazendo. É. E uma coisa interessante, nós estávamos com um amigo que é de Cuiabá e ele mora na Holanda, ele trabalha com desenvolvimento de software para uma empresa na Holanda, e ele vendo, e ele está lá tem 2, 3 anos já, e ele vendo a nossa jornada de trabalho aqui, ele comentou assim, que lá é diferente daqui. Sim, Lá quando dá alguma coisa, tipo 17 horas, por exemplo, todo acesso ao sistema é brecado. cai. Do tipo Uhum. assim, É igual daqui nos para bancos, frente, né? do tipo assim, daqui por diante você não trabalha mais. Vai fazer o que você quiser, mas não Isso. vai trabalhar. E nós precisamos de uma cultura, vamos dizer assim, aonde esse limite seja negociado, seja assim, olha, até aqui vai, porque daqui para frente é prejuízo para a tua saúde, é prejuízo para a tua qualidade de vida, e não Sim, e tem como falar. para a É? empresa, porque a pessoa começa, se ela começa a aumentar a jornada dela, ela vai ficar cansada. Se ela fica cansada, ela começa a errar. É Uhum. só estresse para todo mundo, né? Prejuízo para a empresa, prejuízo para a pessoa, prejuízo para a família. Então, assim, eu vejo que isso é algo fundamental para a liderança, assim, levar bem a sério. E concordo sim. E geralmente, né, nos Estados Unidos é assim, no Canadá, em vários outros países, como você citou agora, geralmente eles entram às 9 e param às 5 da tarde. Olha que legal, né? E em alguns países, eles param às 16 horas, porque Sim. entende que você tem que ser altamente produtivo ali e você tem uma vida além do trabalho. Uhum. E aí, eu me lembrei de uma pesquisa aqui, você comentou que eles têm que ser produtivos ali, né? Uhum. Eu não consigo dizer onde eu li, mas eu já li essa pesquisa várias vezes. O brasileiro é uma das pessoas que mais trabalha no planeta e é uma das que menos produz. Então, Olha isso. assim, Nível de produtividade, sim. Nossa jornada de trabalho produtividade é baixa. longa não quer dizer grande produtividade. Os americanos, alguns outros países trabalham muito menos, mas o que eles produzem dólar hora é muito maior do que um brasileiro produz dólar hora. Se eu não me engano, o Brasil, em termos nesse comparativo que está em produtividade dólar Produtividade. hora, o Brasil está há 5 anos atrás, estava em 54º lugar, abaixo até da Triste, Argentina. né? Então é, e para nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, é uma maravilha, porque é só mostrar essa pesquisa para o empresário e falar assim, ó, vamos aumentar o dólar hora da tua equipe e o mercado para nós é maravilhoso. Então, É o que você falou, né, Jean? A questão da cultura. E a liderança, ela é que dá o tom dessa cultura, né? sim, se isso não vier de cima para baixo como alguma coisa a ser trabalhada, a ser revertida, dificilmente de baixo para cima alguma coisa vai acontecer de diferente, né? Até me reportando uma live tua que eu assisti com a, eu não me lembro o nome dela, acho que é Yara da Aster.
É Yara o nome dela? Isso, Yara Nunes, da Ela Acer falava Máquinas. isso, ela falava muito de uma cultura que está sendo construída pelos donos para que eles possam deixar uma empresa que seja um lugar bacana, um lugar viável para os Legal. seus descendentes. Eu me lembro disso daí que eu assisti Sim. lá. Então, é mais ou menos por aí. Nós É falamos quem. sobre governança, né? Governança corporativa, Exata. que Aham. isso para governança é fantástico. É. Então, a governança só funciona de cima para baixo. Você tem que fazer alguma Sim. coisa, a cultura de cima para baixo, onde a coisa mude intencionalmente para melhor. E, na verdade, quando a gente fala, né, da cultura de cima para baixo, nós não aquele lado negativo, né, mas o Uhum. lado de que, às vezes, a equipe quer algumas mudanças, mas não consegue porque a liderança não apoia. Uhum. E esse tipo de situação, a liderança apoiar, né? Ela falou assim: olha, esse é o exemplo. Eu fico feliz porque você está saindo no seu horário ou um pouco antes do seu horário, porque você foi altamente produtivo. Isso é muito bom para nós. Então, e existem empresas que colocam a cultura ao contrário, né? Quanto mais você fica na empresa, significa que você é o melhor trabalhador. E não É, é isso, já está comprovado que não. sim. E até me lembrei, tem um vídeo da Franklin, de um vídeo de divulgação do treinamento Sete Hábitos para Gestores. E o vídeo fala de cultura. Ele fala assim: cultura você tem. Você não compra, você não pega emprestado e você não muda assim. Uhum. Cultura é algo que, se você souber trabalhar, respeitando um tempo, respeitando um prazo, você começa a mudar de um ponto para o outro a cultura que se tem. E é a proposta dos sete hábitos para gestores. Então, Totalmente. é essa coisa que vem de cima para baixo e vem no seu tempo e não é por decreto. A cultura está lá, está estabelecida. Eu acho que é o Peter Drucker que ele falava, né, que a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã. Tudo aquilo que você planeja, se não tiver alinhado com a cultura da empresa, Não adianta. não adianta, não vai. Então, é E por você aí. sabe que, você falando dos sete hábitos, durante muitos anos eu fui facilitadora, tanto dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, quanto dos sete hábitos gestores altamente eficazes. E eu me lembro que no treinamento, que eram treinamentos assim, de 3 dias seguidos, 8 horas por Uhum. dia, né, com empresários e tudo mais, eu me lembro muito que o Stephen Covey falava de você olhar para do topo da montanha, né? Então, que Sim. o líder ele não pode ficar com questões menores operacionais, ele precisa olhar no topo da montanha porque ele vê o todo. E quando ele olha de cima, ele consegue enxergar coisas como essa, né? Uhum. Produtividade igual, né, a uma performance maior do profissional. O profissional precisa de desenvolvimento, ele precisa participar de eventos, ele precisa entrar em contato com outras pessoas, porque quando ele faz isso, ele consegue ser mais produtivo, ser mais assertivo. E é isso que eu vejo que você também deve passar por isso no coach de executivos, né? Às vezes a Sim. pessoa quer um pezinho lá no operacional, mas ele tem que ser estratégico, senão ele não vai conseguir mudar, inclusive, a cultura da empresa. O que você acha, Jean? O caminho é esse. É você trabalhar um desapego, é você confiar naquilo que você está ensinando, porque uma parte do problema desse pezinho lá no operacional tem a ver com o líder não ensinar tudo que ele poderia ensinar, não gastar um tempo dele educando a educação corporativa. E como ele não fez a parte dele, ele sabe que o resultado não vai vir como deveria vir, como se ele botasse a mão para fazer. Então, como é que eu vejo essa tirada do pezinho lá do operacional? É esse líder investir mais na sua habilidade de delegar o que tem que delegar, ensinar para quem tem que ensinar aquilo que a pessoa está recebendo como delegação, é ele dar do tempo dele. E aí, uma fala que é interessante, né? Quando a gente fala assim, tirar o pezinho do operacional porque não está delegando. Uhum. O ato de delegar, inicialmente, ele te toma mais tempo. Sim, Porque você precisa ensinar, você precisa acompanhar, você precisa corrigir alguns erros. Mas depois que as pessoas absorveram aquilo e fazem, te libera um tempo gigantesco. fantástico, sim.
Então, o desafio desse líder que está com o pezinho lá e, e falta só tirar aquele pezinho para ir para totalmente estratégico, é ele fazer uma delegação fundamentada, com dedicação de tempo, de propósito, e ensinar tudo o que ele tem para ensinar para que a equipe faça tudo aquilo que ele não precisa mais fazer. Inclusive, quando a gente fala, né, o refinamento da liderança é o líder se tornar coach, né? Sim, é. Esse é o topo. Eu estou vendo aqui que a Sandra entrou agora, a Sandra Limardo, né? Ela tá fazendo um comentário. A Sandra, ela é uma diretora de um museu nos Estados Unidos. Ela é cidadã americana e ela faz isso muito bem. Sandra, que bom ter você aqui. A Sandra, ela faz o treinamento, ela é uma gestora que ela tem esse perfil estratégico. Foi ela que você trouxe em Cuiabá? Então, sim, você conheceu. Eu conheci a Sandra, Sim. tudo bom, Sandra? A Sandra esteve aqui, foi em 2018, né? Isto, eu conheci a Sandra. Excelente, Tava sim. ela e uma outra A pessoa Kelly, americana Kelly, que não falava sim. português. Português, sim. Exato. Que bom te ver aí, Sandra. Grande abraço para você. Agora, Jean, Sônia, você concorda que isso é um desafio, né? Porque o líder, enquanto ele. E é só quando ele ainda não experimentou, porque quando ele observa o primeiro benefício de ser estratégico, de olhar para a sua equipe e falar assim: olha, o meu papel aqui é dar condições para essa equipe trabalhar sozinha. Quando ele pega os benefícios, aí ele pega o gosto. Concorda comigo? concordo. Alguns anos atrás, eu estava numa lanchonete e tinha, não tem lanchonete, tem aquelas bancas de revista do lado ali? Uhum. Eu tenho algumas formações terapêuticas, eu sou psicodramatista, sou terapeuta de casal-família, e eu vi um livro ali chamado O que Perguntar ao Espelho. Olha. Eu falei, eu vou comprar, porque o título me interessou, vai na linha da Uhum. terapia, né? E quando eu comecei a ler, é de um cara chamado Robert Steven Kaplan, a Sandra talvez conheça ele, Uhum. ele é professor de Harvard, e é um dos melhores livros que eu já li sobre desenvolvimento de liderança. O Que que bacana. perguntar ao espelho. E eu estou trazendo esse livro pelo seguinte, que ele fala assim, você formar sucessores, que tem a ver com você delegar, Isso. não é algo que você faça por uma necessidade pontual. Ele fala assim que isso deve ser uma cultura dentro da empresa. Formação de sucessores que nada mais é do que ensinar o que você sabe fazer, Sim. que é a delegação em um nível maior. E aí ele fala assim, isso que eu gostei bastante sobre esse ponto. Ele fala assim, as empresas mais maduras neste quesito lá nos Estados Unidos, elas adotam a seguinte política, que uma pessoa só ganha condição de ser promovida quando Isso. dois pares dela, ou duas pessoas abaixo dela, Tem aprenderam a fazer tudo condições. aquilo que ele faz. Então, assim, você forma Perfeito. duas pessoas e você ganha condição de ser promovido. Então, é dessa maneira que o pezinho vai sair do operacional e vai os dois pés para o estratégico. É você ensinando, é Exato. formando. E eu não sei se esse receio ainda existe no Brasil, mas algumas pessoas não ensinam tudo que sabem por Sim, medo de perder seu lugar, sua colocação. E as pessoas só crescem quando elas dão tudo para os outros sim. daquilo que elas sabem, daquilo que ela tem. Então, Robert Steven Kaplan, O que Perguntar ao Espelho, se você encontrar Show. este livro, é muito bacana. Acho até que eu A tenho ele por aqui, mas leitura é fantástica, né, Jean? Com a é. leitura a gente viaja, né? Você sabe que eu adotei há um tempo atrás, já tem um bom tempo, eu adotei o hábito de não manter muitos livros comigo. Então, pode ser que você entre em alguma biblioteca ou alguma empresa que tenha biblioteca e você vai ver lá um livro com um carimbo escrito Biblioteca Particular Sônia Regina Guimarães. Eu leio os livros, fico com eles por um tempo, aqui dá para ver alguns, fico com eles por um tempo, e aí depois, logo em seguida, eu passo ele adiante.
né? Eu vejo que isso é uma forma de eu contribuir também, né? Porque é muito valioso, né? Você lê, você aprende, você tem ideias, você viaja com uma leitura sem sair de casa. Uma coisa que eu fazia, eu não doava para a biblioteca, mas algumas vezes eu fazia. Geralmente, numa viagem de ida e volta de um avião, eu consigo ler um livro quase que inteiro ou terminar um livro. E quando eu terminava, uma vez eu vi uma pessoa fazer isso, eu copiei dele, né? Ele colocava um bilhete na capa, Que escrevia assim, lindo! e colocava assim, ó, se você quiser, leia, depois passe para alguém, e deixava no banco do avião. Que Eu cansei de lindo! fazer isso, de deixar no banco do avião com bilhete. E na Chapada, quando era permitido o convívio social, tinha uma Uhum. lojinha na entrada lá, que ela tinha um carrinho de supermercado e falava assim, coloque aqui os seus livros para doações. E as pessoas deixavam ali e pegavam. Era um carrinho de mercado na calçada. Mas o que Fantástico. tinha de gente que deixava livro ali, tirava, fazia troca, lá em casa eu já peguei alguns, já deixei um tantos por lá. Então é muito bacana você poder ler, você poder se desenvolver, mas acima de tudo você poder disponibilizar isso para quem tem interesse. Fantástico. Jean, para nós começarmos a finalizar, tá uma delícia conversar com Não, você. não, Acho que eu não, vou não, querer eu tenho um conversar com monte você de toda pergunta para semana. te fazer. Eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Eu vou trazer aqui ainda um case. Eu vi isto num documentário quando estava sendo Uhum, construída a sede da Apple lá nos Estados uhum. Unidos. Steve Uma fala Jobs. que o Steve Jobs fez e que tem muito a ver com a pandemia. O case era o seguinte: o Steve Jobs queria que aquele prédio gigantesco, enorme, tivesse apenas um acesso ao banheiro. Era um banheiro gigantesco. Uhum, Qual era a ideia dele nisso? Que as pessoas se encontrando, elas trocariam ideias sobre produtos, sobre soluções. Esse interação, encontro né? no café ou encontro no banheiro acabava gerando conversa sobre produtos que estavam em desenvolvimento. E ele dizia assim: se tiver muitos banheiros espalhados aqui, não vai acontecer essa interação. Uhum. É, o resumo da ópera é: por motivos de engenharia, não deu para fazer esse banheiro único, são vários banheiros. Mas o conceito é ótimo. Nós estamos aqui vivendo uma experiência de não troca de experiência. Então, por exemplo, no Brasil, fuma-se muito e toma-se muito café. O banheiro do Steve Jobs é o café e o cigarro do brasileiro. Não tem mais esse encontro onde você pode trocar ideia sobre um projeto, sobre uma equipe, sobre uma liderança. E aí eu te levo a pergunta de novo. Como fazer para contornar essa, como é que eu posso te colocar? Esses encontros geravam ideias, criatividades, insights. Esse momento se perdeu. Como fazer para não deixar cair essas criatividades, esses insights que o contato com outro ser humano proporcionava? Eu vou te responder de maneira bem simples. Você está fazendo isso na BRH com o Zoom, né? Então, eu tenho marcado vários cafés onde eu estou com o meu café aqui, com três, quatro pessoas, pelo Zoom também. Então, sabe, Jean, eu vejo assim, muito simples. Vamos, assim como a gente atende, né, um coach pelo Zoom aqui, não é? Eu estou conversando com você, parece que eu estou do seu lado agora. Então, eu vejo que é essa coisa mesmo da cultura de virar essa chavinha e trazer isso para cá. Claro que na hora que abrir o primeiro café, que a gente puder reunir um monte de gente, né? Nossa, que delícia isso. Aham. Mas o que eu coloco é de, momentaneamente, eu brinco com as pessoas, né? Falo, vamos marcar um café virtual, né? E marco com duas, três pessoas, quatro pessoas, e eu combino mesmo, olha, e aí, agora vamos começar, o que tem no seu café? Então a gente brinca, né, ali e vamos trocar ideias, reuniões, bate-papos mesmo, informais, e essa é uma saída. O que você acha disso? Eu É o que diria que temos no nesse momento. momento é a única saída, entendeu? Hoje, curiosamente, eu tinha que trocar uma ideia com a nossa diretora de marketing, a Patrícia, né? Aí eu falei, eu não vou ficar nesse textinho aqui de WhatsApp, né?
Aí eu perguntei assim, ó, você tem 5 minutos para uma conversa rápida pelo Zoom? Ela falou, tenho, mandei o link, a gente conversou Isso, ali e concordo. é aproveitar a tecnologia, fazer de conta que ela é a porta do banheiro do Steve Jobs, ou que é Uhum. o corredor do cafezinho do brasileiro, porque assim, nós temos que criar essa troca de ideia que Sim. possibilita com que a gente continue tendo Mas, insights Jean, nessa conversa. eu acho que uma coisa assim que eu acho legal a gente trazer aqui é o fato de eu ser tão apaixonada pelo home office tem um motivo. Né? Você sabe que durante muitos anos, quase que 2 décadas, eu viajei muito. O Brasil Sim. inteiro, meu estado, o Brasil, era uma loucura a minha agenda. Até o dia que eu levei aquele susto básico do voo da TAM, que caiu, era para eu estar no voo, e a minha secretária mudou, né, a minha passagem, literalmente. Eu estava no táxi na época, indo para o aeroporto. Ela me ligou e falou assim: Olha, Sônia, é o seguinte, você não vai para São Paulo, você vai para Brasília, porque São Paulo está uma loucura. É óbvio que eu não gostei, né? Eu queria chegar mais cedo em casa, mas ali me veio sabe aquela coisa assim, o valor do tempo. Uhum. E quando eu cheguei em Brasília, que eu soube que enquanto eu estava voando, o avião que eu deveria estar, ele caiu, né? E milhares de pessoas morreram, muitas pessoas morreram, e eu estava ali, eu entrei no banheiro lá do avião, do aeroporto de Brasília, eu sentei no chão, assim, no chão do banheiro, coloquei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Quais as escolhas? Olha a vida que eu tenho. Tudo bem, muito bem sucedida, super requisitada. Minha Janga estava 2 anos à minha frente. Mas naquele momento eu falei assim: não, não é isso mais que eu quero. Eu quero ficar mais em casa, eu quero continuar o meu trabalho sim, dando a minha contribuição, mas qual vai ser a forma? E eu passei uns 30, 40 dias pensando nisso. Na época, isso lá, 2008 que foi isso, né? E eu falei assim, qual é uma forma? E depois de uns 30, 40 dias, eu falei assim, olha, acho que eu sei qual é. Né? E a primeira coisa foi que eu pensei foi de vender a SR, que eu levei 2 anos para poder vender depois, porque eu precisava fechar a minha agenda, e, e trabalhar mais com esse foco de equilíbrio da vida pessoal, da vida profissional, o quanto isso é importante, o quanto a gente ganha com esses momentos de contato físico, sim, mas, Uhum. por exemplo, o fato de você não precisar pegar um avião hoje para ir a Brasília, participar de uma reunião, e você poder fazer Sim. aqui, sabe? Eu acho isso fantástico. Durante anos eu falava para as pessoas, né? Olha, vamos fazer online. Não, você tem que vir aqui, ou eu tenho que ir aí, né? Quantas vezes, Jean, eu já recebi pessoas que vieram de outros estados, vieram aqui para uma sessão presencial de 2 horas, né? Às vezes uma reunião de 2 horas, e depois voltar. Então, isso que tem É algo, o né, por trás legal, dessa né? minha paixão, né, pelo home office, Aham. assim, a qualidade de vida, o benefício que você tem, mas sem perder nada da vida, né, sem perder. Eu fiquei um bom tempo sem viajar e meu lema era viagens só se for a lazer ou para estudar. Trabalhar, eu não vou mais viajar para isso. Eu fiquei 6 anos assim. Então, eu só trabalhava se fosse aqui na minha cidade e dei uma pausa ali. Aí você repensa tudo, né? Você Sim, ô. repensa formato de trabalho, você repensa como você vê, olha para dentro de si, reinventa tudo. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu comecei a minha vida foi ali mesmo, viu? Em algum momento a consciência dá um clarão que antes não Né? Não dava. precisava ser assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. É bacana isso. Sônia, eu não sei se você quer terminar agora ou não, mas eu não quero, ainda tenho uma pergunta para ti. Uhum. Pode ser? Pode, claro. Eu vejo que as lives, aí eu me incluo nessa categoria, incluo a Uhum. BRH nessa categoria, a gente fala muito de liderança, de competência, mas tudo assim na alta esfera para os líderes mais estratégicos. A gente está sempre ali. Existe uma realidade
que ela foi trazida numa conversa que eu tive tempos atrás, que era, aliás, foi na live do Paulo Sardinha que eu aprendi a BRH. Ele falou assim, tem uma pesquisa, e ele não soube citar onde está essa pesquisa, que diz assim, quando um país, em qualquer lugar do mundo, experimenta uma recessão, as duas pontas são as mais penalizadas, os jovens e os idosos. E ele trouxe um número que era assim, se um país experimenta uma crise de desemprego de 14%, para os jovens vai para 28% e acredito que para os idosos também. A gente fala muito de liderança, mas fala pouco de trazer esses jovens para o mercado de trabalho, de incluir esses jovens. Sardinha deu um exemplo citando uma coisa que aconteceu na Espanha 10, 12 anos atrás, onde metade dos jovens daquele país não estavam inseridos no mercado de trabalho, não conseguiam. E eles foram para a rua, fizeram um baita movimento, um baita barulho, e a União Europeia absorveu esses jovens para o mercado de trabalho. A mensagem que ele deixou, Sardinha, foi assim, uma nação que não consegue dar emprego para os seus jovens, ela está comprometendo o futuro da sua liderança. São esses jovens que vão gerir muitas empresas, que vão desenvolver pessoas, é dali. E como que você vê para as empresas que... Deixa eu elaborar, o case está aí, deixa eu elaborar a pergunta. Como conscientizar as empresas, o gestor, o líder, dessa importância de investir naquele jovem tatuado, com piercing na orelha, que anda de um jeito que não é o nosso... né? Mas esses jovens que são diferentes para nós, é o futuro da liderança desse país. Como fazer para olhar para isso? Por onde que passa a solução disso? Está aí a pergunta. Tá. Primeiro eu vejo que nós temos que olhar lá para essa pessoa que está com dificuldade de identificar esse jovem, né? Então, de novo, a gente vai ter que reconstruir, fazer um trabalho aí bem de abertura mesmo, porque esse jovem ele vem de uma forma muito disruptiva, né? Ele não tem apego, o foco dele é o voluntariado, o foco dele é o compartilhar, é uma outra mentalidade. A gente observa isso claramente. E aí vem o conflito de gerações, né? Que aí a gente tem lá, desde lá atrás, a gente fala sobre a geração X, Y, Z, etc e tal, e enfim. Primeiro passo que eu entendo para lidar com essa situação é que as pessoas que estão no comando, elas precisam ter esse olhar para essa realidade. E olhar para essa realidade significa entender como é que esses jovens funcionam. Porque muitos acham e julgam pelo conceito, como você mesmo falou, né? Se ele tem uma tatuagem, lá atrás ter tatuagem era uma pessoa que não era bem vista, etc e tal. Não é isso hoje. Nem sei se foi lá atrás, né? Sem julgamentos aqui. Sim. Mas voltando e colocando assim, ponto número 1. E aí a gente pode olhar até para, se você olhar o Ministério da Educação hoje, ele tem um foco muito grande para a educação profissional no Brasil. Por quê? Se você olhar para a Alemanha, por exemplo, a educação profissional ela é gigante e muito bem estruturada. E os jovens estão muito bem assistidos nisso. O Brasil, felizmente, está indo por esse caminho. No ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar alguns projetos no Ministério da Educação e eu pude ver de perto, né, o empenho e o trabalho que está sendo feito exatamente para atender a isso, ao jovem que vai para uma educação profissional, porque aquela educação que a gente tinha lá atrás de anos e anos e anos, hoje, ela não faz mais sentido. Concorda? Não faz mais sentido você ficar tantos anos num curso superior. Tudo bem, pode até fazer, mas as coisas estão mudando muito rapidamente. E às vezes, nós já temos universidades. Nos Estados Unidos tem uma universidade, Jean, que ela dura 2 anos. Você entra quando você quiser entrar. Você pode... segunda-feira eu vou começar, ok? Ok. Você trabalha por ciclos. Sabe quem são os professores? São profissionais muito bem-sucedidos na área deles, daquela matéria.
Segundo, você tem 2 anos para se formar e, detalhe, você pode escolher quando você vai tirar férias. Porque são ciclos, então você entra, eu faço 30 dias, eu faço o módulo tal, eu organizo a minha agenda. Olha que coisa legal. Isso Aham. já é pensando nessa mentalidade, né? E essa coisa assim de olhar para o outro. Então, se a gente fosse resumir tudo isso aqui, número 1, trabalhar a mentalidade do gestor. Número 2, eu percebo que o Brasil ele está se movimentando em relação a isso. Não vamos entrar em questões políticas, mas eu quero colocar Sim. aqui. Eu presenciei. O Ministério da Educação está fazendo um trabalho muito sério em relação a olhar para esses jovens. E um Bacana. outro ponto fundamental, por incrível que pareça, não é a gente parar e falar para esse jovem assim, ei, você precisa se moldar ao mercado de trabalho, né? Ele já nasceu conectado, ele já está aí com uma cabeça totalmente diferenciada. Do meu ponto de vista, tá? É a Sônia dizendo, nós temos que fazer algumas adaptações no nosso modelo de gestão para essa equipe que está entrando agora. Uhum. Reinventar tudo, não é à toa que a Apple é o que é, ou que você entra em grandes multinacionais, que você tem lá áreas para você sentar, pensar, trabalhar, colocando o pezinho na areia, coisa parecida, porque a gente está num outro movimento. Acho que é É. isso, Jean. Viajei um E pouquinho? não, de jeito algum. Eu acho até que essa pergunta é oportuna para ti, porque você é da área da educação, né? Sim. Então, não poderia ser respondido de uma maneira melhor que uma pessoa mais apropriada. Querido, daqui a pouquinho já vai cair, que a gente tem um tempo aqui também, né, no Instagram, que aí ele dá o tempo, ele cai realmente a nossa live. Eu queria te agradecer enormemente, amei conversar com você, amei esse bate-papo assim, né? Às vezes eu fico só fazendo as perguntas, assim, a gente conversar, foi muito bom. Pois é, eu Tinha que ser o falei assim, Jean, né? O Jean a faz essas Sônia, o propostas. potencial que é, vai ficar só fazendo pergunta, mas nem ia querer na China. Vamos explorar tudo isso também aí. Ah, depois a gente precisa conversar sobre a China, viu? Que eu fui para a China um tempo atrás e aprendi um monte de coisa lá. Nossa, eles são fantásticos, fantásticos. Vamos sim. Ó, Jean, sem falar em datas, eu quero convidar você para um webinar. Não é pelo Instagram, não, pelo tá, Zoom, porque sim. você vai poder projetar ali. E Uhum. a ideia seria mais ou menos a seguinte: como fazer para construir um caminho de disciplina para quem está neste home office? Como fazer para você estar em casa, você ver marido enchendo o saco ali, filho reclamando ali, tem que limpar cocô de cachorro ali, acabou o gás. Como fazer para organizar isso na sua estrutura interna? E aí eu estou convidando a coach, a profissional, a educadora, para nos fazer alguma coisa ferramental, alguma coisa que nos dê um caminho para isso. Topa? Ai, perfeito, Então, obrigada. Aceito o desafio, sim. Vamos lá. Só antes que marcar. antes que caia, antes que derrube tudo aí, Soninha, gratidão pelo Eu que convite. agradeço. Somos dois profissionais, mas fora desse profissionalismo eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa. De Igualmente. vez em quando você manda alguns vídeos para mim. Esse que você me mandou de intuição Fantástico. abriu algumas portas aqui que eu falei, como eu não vi isso antes. Então, gratidão pela sua amizade, gratidão pela pessoa Eu que que você é, agradeço. gratidão pelo bem que você espalha no universo e nos convide quantas vezes quiser. Se for pelo Zoom, dá para colocar até mais pessoas para construir essa conversa aqui. Então, só marcar que nós estamos de Ótimo. coração aberto e agradecidos. Imagina, Jean, eu que agradeço. Olha, foi assim uma delícia, como eu coloquei lá no Insta hoje, né? Uma delícia conversar com você, como sempre. E eu acho que a gente precisa marcar outros encontros como esse, tal. E acredito que a gente, nesse nosso bate-papo, a gente possa ter contribuído, né? Às vezes é uma coisinha só que a pessoa pega ali, de alguma coisa que a gente falou. Isso, inclusive, está nesse vídeo, né? Gente, olha, procure. Inspiração é o nome do vídeo. É um vídeo fantástico. Muda bem, né, a nossa forma de pensar. Isso é uma outra Uhum. coisa que eu gosto muito de fazer. O Jean é uma dessas pessoas que eu sempre mando.
Se eu acho alguma coisa que eu entendo que é uma pérola, né, que pode expandir um pouco mais, eu mando para todas as pessoas e falo assim, olha, isso aqui tem tudo a ver com fulano de tal, né? Eu vejo que a gente precisa compartilhar essas informações. Jean, um beijo enorme, você é uma pessoa que está aqui no meu coração. Você também, Mara. Muito obrigada por seu tempo. E, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, por nos assistirem. E se vocês gostarem, também manda lá que a gente vai deixar gravada aí no Instagram, sou Sônia Regina, tá bom? Um abraço até quinta-feira que vem, Jean. Beijo novamente. Estarei lá te assistindo. Beijão, fica com Deus. Fique bem, tchau.